Olá, eu me chamo Vinícius Kaiser e hoje irei dar a aula 7 sobre dislipidemias. Aqui estão os assuntos que serão abordados. Irei começar pela definição. Os lipídios são moléculas hidrofóbicas, geralmente se apresentam no nosso sistema como ácidos graxos livres, colesterol e triglicerídeos. Vale ressaltar que os ácidos graxos livres são apresentados como não esterificados, que são ânions e transportados pela albumina, e os esterificados, que são transportados por lipoproteínas. A histopatologia começa através da dieta, visto que é fonte de triglicerídeo e colesterol, são catabolizados pela lipase pancreática e absorvidos pelas células intestinais por meio de micelas, que são parte do processo junto aos ácidos biliares. A partir disso, com a absorção desses lipídios, a gente tem formação de quilômetros. Quando esses quilômetros são formados, essas moléculas adentram a circulação e começam a absorver apoproteínas, geralmente de lipoproteínas de alta densidade, o HDL, e absorvem a apoproteína C2 e E. A apoproteína C2 é capaz de ativar a lipoproteína lipase, a LPL, que causa lipólise e libera fonte de energia lipídica no meio. Quando se torna pobre em triglicerídeo, ou seja, fonte de energia, a apoproteína E sinaliza sua depuração, ou seja, ela é absorvida ou pelo HDL ou pelos tecidos. O HDL também absorve outros tipos de moléculas lipídicas, mas o destino final dessa molécula é no fígado, transportando então esses restos lipídicos que são utilizados no fígado para substrato de VLDL. Porém, o VLDL também tem uma reciclagem, ou seja, o VLDL é feito pelo fígado, lançado na corrente sanguínea, ocorre uma lipólise, liberando novamente fonte de energia lipídica e é carregado novamente para o fígado para ser utilizado como substrato de VLDL ou para a produção do IDL, ou seja, lipoproteína de densidade intermediária. O VLDL é a lipoproteína de densidade muito baixa, ou seja, mais baixa que o LDL. Tanto o VLDL quanto o IDL e a LDL apresentam a proteína E, que é a capaz de produzir, de ser depurada por tecido e etc. Só que quando eles perdem esse peso molecular, como eu já havia dito, elas são depuradas por meio da proteína E. A proteína B100, que é expressa nas camadas celulares, elas são capazes de se ligar com as LDLs, ou seja, a gente tem a absorção da LDL pelos tecidos e células. Só que esse tipo de absorção pode gerar um acúmulo de colesterol nas células, gerando as células espumosas e, quando se tem uma extensão grande, as placas ateromatosas. No fígado, o LDL colesterol ele também se transforma em ácido biliar. Prestem atenção, porque isso é uma forma de conter os níveis de LDL. Quando o fígado transforma o LDL em ácido biliar, esse ácido biliar é liberado no lumen intestinal com colesterol livre, só que 50% desse colesterol é absorvido novamente no intestino. E 97% do ácido biliar também. Por meio disso, a gente consegue regular a síntese de receptores de colesterol e de LDL, através de feedbacks negativos e positivos. O feedback negativo segue da seguinte forma: a gente tem um aumento de expressão de receptores de LDL, ou seja, a camada celular apresenta mais apoproteínas E e apoproteínas B100, aumentando a captação de colesterol da circulação e fazendo um acúmulo desse colesterol. Quando há um balanço positivo de colesterol, a gente tem uma redução dos receptores de LDL. E através disso, a gente tem uma redução da captação de colesterol. Porém, esse colesterol circulante em excesso é absorvido por macrófagos. E daí a gente tem, né, as placas ateromatosas.
Ahn, no fígado, opa, está repetido. Aqui a gente tem a histopatologia, como eu havia dito. Eu não sei se é possível ver o meu mouse, não sei, mas a gente tem ali o mRNA, que a gente faz a expressão dos receptores de LDL, o B e o E, como eu havia dito. Então, a gente, na superfície celular, a gente coloca esses receptores que se acomodam junto com a apoproteína carregadora B100 para liberar o LDL para dentro da célula, fazendo assim com que a célula acumule esse tipo de colesterol. Logo, eu já falo ali sobre a síntese de colesterol endógeno. A LDL remove o excesso de colesterol dos tecidos por ter uma proteína chamada A1. A HDL também é sintetizada no fígado e no intestino, e ela mobiliza o colesterol dos reservatórios intracelulares e absorve esse colesterol tanto de lipólise como de lipoproteínas. E ela ativa também a lecitina-colesterol aciltransferase, que também esterifica o colesterol. Esses ésteres se acumulam no núcleo, podem ser transferidos para outras lipoproteínas que, por conseguinte, podem levar esse colesterol a zonas mais periféricas para a formação de hormônios. Com a apresentação clínica, a dislipidemia tem influência para o desenvolvimento de aterosclerose, tendo maior incidência em cardiopatas isquêmicos, uh, pessoas com alto de LDL, colesterol, pessoas com baixos níveis de HDL, colesterol. Sinais clínicos, a gente tem as placas de ateroma nas artérias, os xantomas na pele, xantelasmas na pálpebras e o arco corneano na íris do olho. A gente também tem que a diabetes mellitus e a obesidade estão associadas a doenças vasculares e a hipertrigliceridemia. Podem causar sintomas e pancreatite se acentuada, ou seja, se a gente tem excesso de triglicerídeo, pode causar sintomas e pancreatite. O diagnóstico é feito pelos níveis de colesterol total, de triglicerídeo ou de LDL, quando superiores ao percentil 90, ou HDL inferior ao percentil 10. E é aconselhável sempre fazer duas medidas para não ter erro de diagnóstico. Os quilômicrons persistem até 10 horas, então é necessário estar em jejum para coletar esse tipo de exame laboratorial. A gente também tem um cálculo que estima, né, os valores para a gente, que é o de Friedewald, não sei como é que se pronuncia. Só que para a gente fazer esse tipo de cálculo, é necessário que o triglicerídeo seja inferior a 400 miligramas por decilitro, visto que a partir desse valor a gente tem uma diminuição da acurácia. Então, a gente faz que o VLDL é igual ao triglicerídeo dividido por 5. E também a gente calcula o LDL pela subtração do VLDL e do HDL do colesterol total. Ou seja, a gente tem LDL igual ao colesterol total, que é o CT, menos VLDL, menos HDL, que a gente vai achar o LDL. Só que a gente pode substituir o VLDL pelo triglicerídeo sobre 5, finalizando ali, dessas duas formas, o cálculo. Uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tive um pouco de dificuldade para entender, que foi a questão de percentil. Mas significa que quando a gente tem uma ordem de. A gente segue uma ordem, né? De valores que geralmente são normais da população geral. Ou seja, eu acredito que seja os valores de referência do exame. Isto significa que os valores de referência são 100% da amostra, e se a amostra coletada está acima do 29º menor valor de referência, ou seja, se uma amostra tem um valor de referência de 100 a 200, seria considerado os valores acima de 190 como superiores ao percentil 90. Não sei se me fiz claro, mas espero que sim.
Fatores de risco, a gente tem a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus e história familiar. O rastreamento é universal aos 35 anos nos homens e 45 anos nas mulheres. Seletivo para crianças com histórico familiar e doenças vasculares prematuras. O tratamento é a mudança no estilo de vida. Uh, essa mudança pode reduzir níveis de LDL até 25%, de colesterol total em 15%. Já os desfechos cardiovasculares são muito limitados. A restrição de gordura saturada meu Deus. A restrição de gordura saturada gera um aumento de expressão de receptores de LDL e aumentam a captação das células de LDL pelas células, formando então novamente acúmulo de colesterol, células com túrgidas e a gente tem a redução da expressão, porque já tem um acúmulo exagerado, né, de colesterol no meio, deixando assim mais LDL no plasma, porque como já tem um excesso de colesterol, há uma redução na expressão de receptores. O uso de estatinas tem uma evidência mais tem uma maior evidência para prevenção primária e secundária e níveis de HDL menores que 40 miligramas por decilitro também podem aumentar o risco. Quando a gente fala risco, são riscos vasculares, né? Como tratamento também, continuando, a gente tem a gente deve ingerir menos gordura insaturada do tipo trans, visto que ele apresenta o mesmo mecanismo que eu citei para as gorduras saturadas. É necessário também aumentar a ingesta de fibras solúveis para reduzir os ácidos biliares, fazendo com que o fígado produza novos ácidos biliares utilizando o colesterol endógeno. Ele também tem um efeito limitado sobre o triglicerídeo. Já as atividades físicas aumentam a atividade da lipoproteína lipase, fazendo mais lipólises e diminuindo os lipídios circulantes. Pode também reduzir os níveis de triglicerídeo, não se tem muito dado científico, e pode aumentar a HDL. Aqui eu tenho um pouco das recomendações para ingestão nutricional. E agora vamos para a farmacoterapia. O risco de doença cardiovascular aterosclerótica é usado para calcular um risco de 10 anos de doença cardíaca ou acidente vascular encefálico, AVC. Se usa os seguintes fatores: história de doenças cardiovasculares, níveis de LDL, colesterol, idade, diagnóstico, doenças cardiovasculares ateroscleróticas conhecidas: síndrome coronariana aguda, infarto do miocárdio, angina estável, revascularização coronariana, AV e AVC, ataque isquêmico transitório e a doença arterial periférica. O risco que determina o plano terapêutico, ou seja, como a gente vai atuar nesse paciente. Aqui a gente tem exemplos, por exemplo, se a avaliação de risco for com LDL de 70, 190, o risco de 10 anos desenvolver 7,5 a 20% ou mais, ou diabetes mellitus, a gente faz uma dose de estatina com intensidade moderada, visando o alvo de LDL menor do que 100 mg por decilitro. E assim para as outras para os outros padrões que aí estão apresentados. Aqui a gente tem a farmacoterapia. Eu falei que eu ia voltar, então aqui estamos. A HMG-CoA redutase é a enzima limitadora que regula a produção de colesterol endógeno. Então, os fármacos que inibem os inibidores dessa enzima aumentam o consumo de colesterol da circulação, porque a gente tem uma redução da produção do LDL e a gente aumenta a síntese de LDL. Como assim? Ali apresentado, a gente tem a síntese de colesterol endógeno. Então, a gente usa os inibidores de HMG-CoA, aqui está muito pequeno aqui para eu ler, mas aumentei um pouco.
A gente tem o acetato, que é o substrato para HMG-CoA. Aí a gente tem os inibidores da HMG-CoA, formando o ácido mevalônico e, a partir disso, formando colesterol. Então, quando a gente faz a inibição dos inibidores, não há formação de ácido mevalônico e não há formação de colesterol. Portanto, reduzindo a produção do colesterol endógeno, a gente tem um aumento da expressão de receptores de LDL, absorvendo o LDL circulante e reduzindo, por conseguinte, os níveis de LDL circulantes. Aqui estão os exemplos de tipos de estatinas, e aqui a gente tem outras farmacoterapias. O ezetimiba, que é o inibidor da Niemann-Pick-C1-like-1, que inibe a enzima, reduz a absorção no intestino. Lembra que a absorção de triglicerídeo, colesteróis e outros tipos de lipídios são no intestino. E, por consequência, a gente tem um consumo de colesterol aumentado, né? Porque a gente tem níveis menores de LDL colesterol absorvidos pelo intestino. Então, se usa mais o LDL presente já na circulação. E eles podem ser usados com estatinas. Os inibidores da proproteína convertase subtilizina quexina do tipo 9, PCSK9, ela é capaz de degradar os receptores de LDL, ou seja, a gente não absorve mais para dentro da célula, e tem uma sobrevida das LDLs no sistema circulatório. E também disso, a gente impede a reciclagem desses LDLs pelo fígado e também das apoproteínas da molécula, diminuindo então a concentração do acúmulo de colesterol. O ácido bempedóico inibe o trifosfato de adenosina citrato liase, que é uma enzima da via da biossíntese. Ela atua antes do alvo da enzima das estatinas. Portanto, serve para pacientes que não toleram as estatinas ou que não alcançam essa meta com um fármaco apenas. Os derivados de ácido fíbrico aumentam a oxidação dos ácidos graxos livres, tanto no músculo quanto no fígado. Portanto, a gente tem uma redução da produção do VLDL, por conseguinte, de LDL no fígado. Também aumentam a síntese de HDL e a atividade da LDL. Os efeitos colaterais incluem hepatotoxicidade e miosite, além de interferir no metabolismo da varfarina. Prestem atenção que não pode ser usado com a varfarina. Sequestradores de ácido biliar, então, como já supracitado, o ácido biliar ele é lançado no intestino e posteriormente a reabsorção. Quando a gente tem sequestradores desse tipo de ácido, a gente tem uma redução dos níveis de ácido biliar e a gente faz com que o fígado utilize mais colesterol endógeno para realizar uma nova síntese de ácido biliar. Além disso, esses ácidos biliares, eu acho que eu me confundi. Não, tá certo. Esses ácidos biliares são formados, esses novos ácidos biliares serão formados com os LDLs circulantes. Ou seja, a gente tem uma redução do LDL circulante e também uma redução da reserva de colesterol nas células. Aqui a gente tem o ácido nicótico, que reduz as lipólises, então a gente tem menos energia lipídica para o sistema. E a gente também reduz a lipoproteína A, que é um fator de risco para a doença vascular. Mais à frente a gente vai comentar sobre. Ácidos graxos do tipo ômega 3, a gente já comentou isso, que são os ácidos poliinsaturados. A gente tem a neomicina. A neomicina é uma forma complexa com os ácidos biliares, mais ou menos fazendo o mesmo efeito que os sequestradores de ácido biliar. A lomitapida,
inibe proteína de transferência de triglicerídeos microsomais no fígado e diminui a proteína B, que é a carreadora, né, de LDL para dentro das células. A gente tem o mipomerceno, que se liga ao RNA mensageiro da apoproteína B e inibe sua produção, portanto, ela não vai ser possível colocar mais colesterol para dentro das células. Só que fica a observação, esses dois medicamentos só podem ser usados com indivíduos com hipercolesterolemia familiar homozigótica. Aqui a gente tem os fármacos e aqui a gente começa os distúrbios dos lipídios. A hipercolesterolemia familiar é uma doença autossômica dominante, a forma homozigótica é rara e modifica a produção e a função dos receptores de LDL. Diante dessa alteração, há um aumento de LDL circulante, visto que a gente não tem os receptores nas membranas celulares. E a gente tem como manifestação clínica cardiopatia isquêmica, estenose de aorta e xantomas tendíneos. É necessário realizar teste genético para o diagnóstico. A elevação da lipoproteína plasmática. A lipoproteína é uma forma especializada do LDL, né? É uma das lipoproteínas mais presentes no LDL, se forma por meio da apoproteína A e da LDL. Ela interfere na fibrinólise, então ela compete pelo mesmo sítio do plasminogênio, e a gente tem um resultado de trombólise e o aumento de coágulos, ou seja, a gente tem mais risco de acidentes vasculares cerebrais, entre outros. Além disso, os macrófagos fagocitam e formam as células espumosas, que eu já havia dito, que formam, em grandes nações, as placas ateroscleróticas. Deve ser feito rastreamento em quem tem o histórico familiar e também de cardiopatia isquêmica prematura sem dislipidemia associada. O diagnóstico é feito pela dosagem dessa lipoproteína, que deve ser superior a 30 mg por decilitro, e também se tem cardiopatia isquêmica prematura. Precisa dessas duas condições para realizar o diagnóstico. A hiperlipoproteinemia combinada familiar ela causa o aumento da síntese do VLDL, aumentando, por conseguinte, o LDL, porque a VLDL faz uma lipólise, liberando LDL e outros tipos de substratos lipídicos. E a gente tem mutações nos genes que podem causar essa disfunção. O rastreamento é em todos os pacientes com níveis de colesterol total superior a 250 mg por decilitro, níveis de triglicerídeo acima de 150 mg por decilitro ou HDL colesterol inferior a 35 mg por decilitro. A desbeta-lipoproteinemia familiar está relacionada à proteína E, que eu já havia dito, né, que são carreadoras. E nessa patologia, a gente tem alterações no alelo das proteínas E, mas eu acho que não vem muito ao caso assim, a gente entrar nesse critério. Talvez se tu for geneticista, sim. Aqui a gente tem a hipercolesterolemia poligênica, que novamente está relacionado à proteína E. A quilomicronemia familiar, que ocorre quando há mutação no gene da LPL, que dessa forma a gente tem uma redução de lipólise. Então a gente aumenta todo o quadro lipídico circulante. A gente tem deficiência na apolipoproteína C2, lembrando que a apolipoproteína C2, que é o cofator que ativa a enzima que faz a lipólise. Então, novamente, a gente tem maiores níveis de perfil lipídico. E a gente tem aqui a hipertrigliceridemia familiar, que é uma doença autossômica caracterizada pela superprodução de VLDL. E não são conhecidos os defeitos das mutações. O diagnóstico deve ser considerado em indivíduos com história familiar ou pessoal de hipertrigliceridemia, cardiopatia isquêmica e níveis
normais de LDL. Aqui a gente tem os distúrbios de lipídios, um quadro demonstrativo. Eu utilizei o Cécio e um pouco para ajudar a entender o Cécio, o manual MSD, que está disponível no seguinte site. E é isso, gente. Muito obrigado.